Bom dia, graça e paz. Reflexão do dia, Salmo 18. Oração do Salmo 18 para vocês. Amém? Irmãos, eu quero falar para vocês hoje, que em meio às lutas, em meio às lutas que temos na vida, a gente temos que colocar Deus em primeiro lugar, entendeu? E colocar Deus, acima dos nossos problemas, colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus na frente do nosso barco, porque sem Deus nada podeis fazer, amém? Então todos os seus sonhos, seus projetos, coloque na mão de Deus, entendeu? Porque só Ele é só Ele é o que pode navegar por ti, e por mim. A mão do Senhor Jesus, a mão do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ela está sobre cada um dos seus filhos, Não importa, a indiferença, mas Deus está cuidando dos seus, amém? Então deixo essa reflexão para vocês no dia de hoje, Salmo 18, Salmo de Davi, amém? Um ótimo dia a todos, Que Deus venha estar abençoando, dando todos os livramentos, Trazendo esperança, paz aos corações, Em primeiro lugar também, dê o som dos corações, amém? Então deixa Deus sondar o teu coração, Quando for você falar algo do seu irmão, entendeu? Falar algo do seu irmão, pense primeiro no que você vai falar, porque se você falar algo que vai machucar o seu irmão, isso é muito difícil, irmão? Muito ruim, Muito chato, entendeu? Que machuca, As palavras têm poder, então as palavras machucam, A palavra ela é como uma seta. Se for uma palavra que vai atingir o irmão, temos que pensar antes de falar, porque a palavra ela é uma seta, Ela tem muitas coisas na Bíblia que eu gostaria muito também, mudando de assunto aqui, de estar aprendendo mais e mais do Senhor, entendeu? Então assim, eu estou me aprofundando cada vez mais, na palavra de Deus, e Deus tem me mostrado coisas maravilhosas, amém? E essa é a reflexão que eu deixo para os irmãos, tá? Antes de você falar alguma coisa, se limpe primeiro, entendeu? Limpe o teu coração, entendeu? Porque a palavra do Senhor diz, não julgais para não ser julgados, Pense antes de falar, entendeu? Jesus, antes dele falar qualquer palavra, ele pensava antes, Ele pensava ali em torno de 1 minuto, às vezes, Ficava ali pensando para dar a resposta certa. Então, Deus, Jesus, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nunca falou nada, que viesse machucar o coração do irmão, dos seus irmãos, não. Mas da boca de Deus saía palavras, palavras sinceras e retas, Porque Deus ele é um juiz justo. Então, se Deus é um juiz justo, irmãos, a gente temos que adorar esse Deus, O Deus que pode todas as coisas, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, amém? Quando Deus saiu do seu trono e veio à terra, E veio à terra, que o Pai deu o seu Filho unigênito, Para que salvasse os nossos pecados, Que diz na Bíblia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus ele veio à terra, E o que a raça humana fez? A raça humana foi lá e matou o Filho de Deus, Crucificou, Mas tudo isso já era um propósito do Deus Pai, enviasse o seu Filho à terra para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, irmãos, a palavra de Deus quer dizer que temos que crer em Deus de todas as formas, de todos os momentos, Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que se você crer, você será salvo, Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus adquirem a salvação,
porque o seu espírito, ele sobe para o reino dos céus, entendeu? O seu espírito, como diz lá em Gênesis, né? Gênesis diz assim: o espírito de Deus pairava por sobre as águas. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. E ali eis que veio o fôlego de vida. Então, irmãos, o fôlego de vida, ele é de Deus, é o espírito. O espírito e o fôlego é de Deus. A alma é de Deus. Mas para que a nossa alma sobe para o céu, para que a nossa alma chegue até o reino dos céus, chegue até Jesus, depende das nossas obras que a gente está fazendo aqui na terra. Depende daquilo que a gente tem feito, entendeu? Se temos realmente agradado ao Senhor, se temos realmente, né, buscado Ele em espírito e em verdade, se Deus está no nosso coração 100%, né? Se tudo que estamos fazendo é para a obra de Deus, se é para a obra de Deus, né? Então Deus perguntou a Pedro ali também: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes por quê? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, mesmo depois que Pedro negou Jesus três vezes, Jesus trouxe o arrependimento até Pedro, para que ele se arrependesse. Então Jesus foi e falou: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então foi 3 vezes Jesus falando: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Jesus, eu te amo mais do que estes, tu sabes, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, o que temos fazendo para o Senhor, o que temos feito para o Senhor, né? O que temos feito, você está apacentando ovelhas, você está cuidando de ovelhas, vocês estão buscando o Senhor em espírito e em verdade, porque tudo, né, é por um propósito. Tudo que estamos aqui na terra, todos nós estamos aqui por um propósito, né? Então, o que você tem feito para Jesus? O que você tem feito, né, ovelha? Para o seu irmão, amém? O que você tem feito para o seu irmão? Você tem apacentado ovelhas? Você tem cuidado do seu irmão, né? O seu irmão precisa de uma palavra de conforto. O seu irmão precisa ouvir uma palavra, né? Porque através da palavra, né? Uma palavra ela diz muito, né? E a oração do justo vale muito seus efeitos, amém? A oração, você orar pelo irmão, só de você interceder por ele, você está salvando ele de algo perigoso, de algo que pode acontecer lá na frente, amém? E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Eu quero viver essa verdade todos os dias da minha vida. Eu quero viver essa verdade porque eu não conhecia Jesus, né? Eu conheci Jesus, né? Conheci Jesus, então, irmãos, imagine, o reino dos céus é maravilhoso, é uma coisa linda, coisa maravilhosa. Quando você encontra a pérola, você quer até partir dessa terra, você quer ir embora, porque é algo maravilhoso, é algo especial. Irmãos, onde concentra todas as emoções do corpo humano é no coração. Deus sonda os corações. Nunca deixe que o seu coração venha se encher de ódio, venha se encher de amargura, jamais. Entregue teu coração ao Senhor e o mais Ele fará, né? Pecados, vigie, irmão. Nos pecados, vigiai. Às vezes você chega ali no meio de pessoas, né? E você começa a falar coisas ali que não é do agrado de Deus, né? Isso é um pecado gravíssimo, né? Não fique, que diz a palavra do Senhor dentro da Bíblia, não fique em meio de rodas de escarnecedores, né? Roda de escarnecedores é um pecado gravíssimo, porque ali os escarnecedores quer dizer o quê? Eles estão falando de coisas ali e eles querem opinião. E você vai lá e dá uma opinião errada, né? Você fala algo ali que não agrada a Deus, entendeu? Você está participando daquela roda de escarnecedor, né? Muitas pessoas não têm visto isso. Muitas pessoas estão pecando porque não têm vigilância. Muitas pessoas estão pecando por falta de discernimento. Muitas pessoas estão pecando porque não concentram 100% em Deus, né? Pão da vida. E eis que o pão da vida habitou entre nós, né? Jesus falou: eu sou o pão da vida, aquele que vinha a mim e comer desse pão, ele jamais terá fome.
jamais terá sede. Bebês do meu sangue, jamais terá sede. Amém? Então, irmãos, eu quero te dizer nessa manhã, né? Coma desse pão, beba dessa água. Amém? O pão, o que significa o pão? O pão é a palavra de Deus, né? Procure se alimentar da palavra. Cada dia que você lê um versículo, cada momento do seu dia que você tirar para ler um versículo da palavra de Deus, você está se alimentando da palavra do Senhor. Você está se alimentando do pão do céu. Amém? Por que que Deus falou, nossa, eu prego para vocês, né? E vocês são ingratos, né? São pessoas homens de pouca fé, né? Homens de pouca fé, mas Deus deixou o exemplo, irmãos. O corpo da gente é um sacrifício vivo, né? Jesus, ele saía para orar, ele subia ao monte, ele orava 1 hora de relógio ou mais, se eu não me engano. Por quê? Para buscar, para ter intimidade com o Pai. Entendeu? Então, irmãos, precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos descer nas orações, nas madrugadas, buscar o Senhor, o Espírito em verdade, porque Ele conforta os nossos corações. Amém? Eu te pergunto nessa manhã mais uma vez, a que Deus você está servindo? A que Deus você está buscando? O Deus do ouro, o Deus da prata, tudo isso vai ficar. Casas estão se amarrando, seu coração está se amarrando em bens materiais. O Senhor Jesus não se agrada de nada disso. Deus não se agrada dessas coisas. A palavra do Senhor diz: não gastai o seu dinheiro naquilo que não é pão. Buscai primeiro o reino dos céus e demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, busque o reino dos céus enquanto há tempo, porque é chegada a hora de que não poderá mais ter arrependimento. A porta irá se fechar, e quando as portas se fecharem, não terá mais arrependimento. Aleluias. Ó, irmãos, eu vim para uma cidade, né, onde me encontro hoje, para a honra e glória do Senhor. E Deus tem me usado muito aqui nesse lugar. E hoje eu faço o que Ele me pede. Aonde o Senhor me leva, eu irei. Porque a minha vida não pertence mais a mim. A minha vida não pertence mais a mim. A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Porque Ele me salvou do laço de pecados. Ele me salvou. Ele me contempla. Amém? Buscai a Deus. Porque é chegada a hora, irmãos, não haverá mais arrependimento. A porta da graça irá se fechar, e quando a porta da graça se fechar, não haverá mais arrependimento. Lembra de Noé, dos dias de Noé? O povo bebia, comia, dançavam, casavam. E Noé falando: eis que vem o dilúvio, eis que vem o dilúvio. O povo, você está louco, você está doido. Então, irmãos, procura o Senhor enquanto vocês podem achar. E assim deixe essa reflexão do dia em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar trabalhando no coração de vocês.